Olá. No vídeo de hoje, a temática central a ser discutida, falada, esse diálogo é sobre a tomada de decisão. O que é a tomada de decisão? E esse assunto, para ficar bem claro aqui no início do vídeo, ele está vinculado à área temática da administração. A administração geral, mas acaba que adentra todas as esferas, né, todas as temáticas, né, do conhecimento humano, que envolve a tomada de decisão. E é importante, né, o que é tomada de decisão? É importante a gente entender o que é tomada de decisão a partir de um contexto. Tá? O que seria uma tomada de decisão para esse cenário que eu estou aqui desenhando? A tomada de decisão, ela será sempre inevitável diante da necessidade onde existam duas alternativas equivalentes e válidas numa relação entre uma e outra, de um lado, e de um outro lado a oposição entre riscos e benefícios. Então, primeira situação, eu tenho que ter duas alternativas igualmente válidas, onde eu vou optar por uma ou outra. E nessa relação, eu preciso avaliar as vantagens e desvantagens de cada alternativa, igualmente válidas, e a relação de oposição entre riscos e benefícios de cada uma das alternativas, para sim tomar uma decisão acertada ou assertiva. E no caso, o que seria essa tomada de decisão e onde ela pode ser considerada como aplicável? Para esse contexto dessa fala aqui agora, neste momento, essa tomada de decisão que eu me refiro é a tomada de decisão onde eu tenho um contexto importante que oferece aí, nessa escolha entre duas alternativas igualmente válidas, uma situação que ofereça riscos e benefícios relevantes, importantes, né, que podem impactar uma vida de um indivíduo na sociedade ou a coletividade. Né? Então, essa tomada de decisão a que eu me refiro, ela não se aplica a questões simples do dia a dia, que você pode fazer uma escolha entre tomar banho ou não tomar banho, por exemplo, de comer um sorvete, né, de comer um determinado salgado, ou tomar uma determinada bebida, ou refrigerante, ou qualquer coisa do tipo. Não se aplica a essas situações cotidianas que não têm uma relação, em regra, né, entre riscos e benefícios relevantes. Então, essa é uma decisão só é aplicada nesse contexto aqui diante de situações realmente relevantes, né, que têm o potencial de impactar a vida do sujeito, do indivíduo em sociedade, em que os riscos sejam bastante importantes e relevantes e também os benefícios. Bom, a partir dessas considerações eu vou adentrar um pouco mais essa relação vinculada à temática da tomada de decisão. Eu tenho, indo agora objetivamente para a questão, eu tenho, numa situação social, numa condição de cidadão vivendo em sociedade, eu tenho duas alternativas igualmente válidas. E eu preciso optar por uma das duas. Eu não posso optar pelas duas por questões aí, até levando em consideração a questão do custo de oportunidade. Eu não teria condições de fazer as duas alternativas, de optar pelas duas situações, que aí a tomada de decisão não seria necessária. Então, ela é sempre necessária quando eu tenho que escolher uma ou outra decisão, uma ou outra alternativa, no caso, igualmente válida. Quando eu não tenho essa dimensão de escolha, ou seja, quando eu posso optar pelas duas alternativas, não existe a tomada de decisão, essa que eu me refiro. Ela é sempre em função de recursos escassos, né? Eu não posso ter as duas alternativas. Porque se eu pudesse ter as duas alternativas, eu não estaria dentro de um dilema de ter que tomar uma decisão. Bom,
Para chegar à tomada de decisão, antes eu tenho primeiro que avaliar as vantagens e desvantagens de cada uma das duas alternativas viáveis. Podem ser mais, nós vamos partir de uma coisa simples, que são duas alternativas. Então eu avalio primeiramente, pego um pedaço de papel, caneta, né, e faço um estudo das vantagens e desvantagens de uma alternativa, que eu vou fazer a alternativa A, né, e depois faço o mesmo exercício em relação à situação B. Descrevo ali as vantagens e desvantagens da situação B. Feito isso, eu vou analisar individualmente cada vantagem e desvantagem de cada situação. Em seguida, eu vou comparar as duas situações. Aí fica a critério de cada um, eu posso analisar vantagens versus vantagens da alternativa A e da alternativa B. Posso analisar desvantagens e desvantagens da alternativa B no primeiro momento. E posso fazer cruzada, posso analisar vantagens e desvantagens, né? Vantagens de A e desvantagens de B. E vantagens de B e desvantagens de A. Eu posso fazer cruzado também, eu posso fazer na horizontal essa comparabilidade entre as duas alternativas igualmente viáveis. Feito isso, eu vou ter um conhecimento, a partir dessas informações eu vou gerar um conhecimento que vai me permitir fazer a segunda etapa da análise necessária para tomar decisão, que é antes da decisão, obviamente. Agora que eu sei as vantagens e desvantagens de cada alternativa, A e B, eu agora vou adentrar e vou avaliar os riscos de optar pela situação A e os riscos, eu posso fazer isso no pedaço de papel também, né? Caneta, igual eu fiz com vantagens e desvantagens. Eu vou analisar os riscos de optar pela situação A e eu vou analisar os riscos de optar pela situação B. Feito isso, um pedaço de papel, né? Papel, né? Escrito ali e tudo mais, para não esquecer, né? Para não memória ali escrita. Em seguida eu vou analisar as vantagens de escolher a opção A, a alternativa A, e as vantagens de optar pela alternativa B. A vantagem, não, desculpa, perdão, os benefícios de eu optar pela A e os benefícios de optar pela alternativa B. Feito isso, eu vou ter já um catálogo dos benefícios e dos riscos optando pela alternativa B e vou ter também um catálogo de benefícios e de riscos optando pela alternativa A. A partir dessa geração de conhecimentos, de vantagens, desvantagens, riscos e benefícios, eu vou, a partir da minha condição individual, né, ou dependendo do contexto, vou tomar uma decisão. O que eu vou levar em consideração nessa tomada de decisão? A lógica é a seguinte, a lógica, e aí você encontra na literatura, né, brasileira e mundial, é que você precisa, essa aqui é a lógica da tomada de decisão nesse contexto, você precisa mitigar ou reduzir os riscos ao máximo e potencializar os benefícios ao máximo. Ver que é uma condição de oposição, porque eu preciso mitigar, reduzir os riscos ao máximo, porque os riscos eles vão existir sempre, né? Sempre dentro da situação, os riscos são inerentes à condição de vida humana. Então, eu tenho que mitigar ao máximo os riscos e, por outro lado, aumentar os benefícios. Então, a situação que apresenta para mim, que gera para mim o maior número de benefícios, sejam eles econômicos, financeiros, e etc., né? Entre outros, eu vou analisar com uma certa prudência também, porque eu tenho que ver os riscos também dessa situação que me gerou muitos benefícios. Então, sempre vai acontecer uma comparabilidade também, porque eu vou analisar outra situação, vou ver se ela oferece bastante benefícios e também o quanto que ela oferece de riscos. E o resultado da tomada de decisão, normalmente, sem considerar aí o custo de oportunidade, né? A gente está falando aqui sobre tomar decisão. Claro que a gente também pode utilizar o custo, deve, né, usar, que eu falei em outro vídeo sobre custo de oportunidade, é um termo lá da economia, mas é importante aqui. Eu vou tomar decisão
levando em consideração aquela alternativa, né, que vai me gerar muitos benefícios e ter uma baixa possibilidade de risco, riscos bem baixos. Essa alternativa que eu vou escolher normalmente. Claro que vai existir contexto em que os benefícios serão grandes e os riscos também. E aí, dependendo do contexto, pode ser que eu até tome a decisão em eu escolher aquela alternativa que tem um elevado grau de riscos, né? Tem muitos riscos ali embutidos naquela decisão, mas também tem muitos benefícios, inclusive que supera aquela outra decisão que tem um número de benefícios também menor, no caso, e um risco muito baixo. Então vai depender muito da situação do indivíduo para ele tomar a decisão, do contexto daquela decisão. Mas normalmente, em regra, a gente vai escolher a opção que gera mais benefícios, né, e menores riscos. Essa é a decisão mais assertiva, em regra, que se toma. Mas aí, como a tomada de decisão ela é muito inerente à condição individual ou daquela circunstância própria ali em si, pode ser que eu tenha, em algum momento, que tomar uma decisão onde eu veja que os benefícios têm que ser maiores, têm que ser grandes, os benefícios têm que ser grandes, sabe? Em qualquer situação, se tomar uma decisão, vou tomar uma decisão que gere benefícios grandes, relevantes para mim. Tá? Mas pode ser que aconteça que eu escolha essa situação, sempre vou escolher essa situação que gera mais benefícios. Mas pode ser que em algum momento, essa situação que gere mais benefícios, essa alternativa, no caso, ela vai gerar também maiores riscos que é aquela outra que gera menos benefícios, mas também gera baixos riscos. Aí vai depender do perfil da pessoa que toma a decisão. Ela é uma pessoa conservadora, uma pessoa que não suporta correr riscos. Então vai depender do perfil da pessoa. Se for uma pessoa que aceita correr riscos, certamente é um tipo de perfil de indivíduo que ele vai optar por uma situação que gere maiores riscos, mesmo tendo ali riscos relevantes, né, maiores que a outra situação, do que que a outra alternativa. Então vai depender muito do indivíduo. Então um indivíduo que ele é conservador, que ele não aceita correr muitos riscos, numa situação que ele tivesse que escolher entre alternativas com maiores riscos e maiores benefícios, e outra alternativa B que tivesse menores riscos, né, e benefícios maiores que os riscos, mas em relação a outra alternativa os benefícios seriam menores. Esse indivíduo que é conservador, que não aceita correr riscos, né, que teme correr risco, ele vai optar pela situação que tem menor risco, mas tem benefícios também. Ele vai escolher a situação que tem benefícios. Mas a outra situação, ela gera muito mais benefícios, bem mais benefícios, mas gera um grau de risco, né, tem um grau de risco relevante. Então esse indivíduo que é conservador, ele não vai optar por essa decisão. Ele está correto, porque é o perfil dele. Né? Um outro, né, que não tem medo, né, de riscos, ele vai optar certamente pela situação, essa alternativa A, que gera maiores benefícios que a situação B, mas gera riscos maiores que a situação B, porque ele não teme correr risco. Então varia muito do perfil do indivíduo essa decisão, mas em regra ela segue essa lógica. Eu vou analisar as vantagens e desvantagens de cada situação. Depois vou comparar cruzadamente, na horizontal e na vertical, essas vantagens e desvantagens das alternativas A e B, ambas igualmente equivalentes, digamos assim, válidas, né? Daí eu vou gerar, né, um conhecimento sobre os riscos e benefícios, né, que vão surgir das vantagens e desvantagens de cada situação, em relação à minha condição, que vou tomar a decisão, e vou catalogar os riscos e benefícios de cada situação, e depois vou compará-los entre as alternativas ali. São dois momentos importantes, a desvantagem, né, o primeiro momento ali, né, vai gerar um conhecimento para eu entender os riscos e benefícios de cada situação. Depois eu vou analisar os riscos e benefícios de cada situação comparativamente às alternativas igualmente válidas, e aí vou tomar uma decisão, levando a minha consideração, meu perfil, né, a minha condição individual como tomador de decisão. Mas basicamente isso. Um exemplo a gente poderia, para tornar mais concreto, sair um pouco do teórico, né? Seria uma situação em que o indivíduo tivesse, por exemplo, ele mora num estado, sei lá, de São Paulo, por exemplo, e ele quer mudar de emprego, quer mudar de carreira,
E surgem duas oportunidades igualmente válidas para ele. Uma no Rio Grande do Norte, na capital, Natal, e outra no estado de Santa Catarina, em Florianópolis, capital. E ele vai fazer justamente a mesma situação. Ele vai analisar as vantagens e desvantagens de, né, acertar um emprego lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal. Vai também analisar as vantagens e desvantagens de aceitar, né, e aí mudar de São Paulo para Santa Catarina, Florianópolis. Ele vai ver as vantagens e desvantagens de ambas as situações. Depois ele vai partir, já com esse conhecimento de vantagens e desvantagens de cada situação, ele vai cruzar, né, na horizontal, comparar vantagens e desvantagens de cada situação. Desvantagem e desvantagem de cada situação, vai gerar, vai catalogar depois, no segundo momento, os benefícios de ir para Florianópolis e os riscos de ir para lá, né, considerando a condição dele, né, atual. Vai fazer a mesma coisa lá em relação a Natal. E a partir daí ele vai, né, com base no perfil dele, se ele é um conservador, se ele é uma pessoa que aceita o risco maior, né, que um conservador, por exemplo, e vai tomar uma decisão conforme a sua condição individual. Então, basicamente, essa é a temática da tomada de decisão. O que é a tomada de decisão? Tomada de decisão é isso, na verdade, é uma técnica, a tomada de decisão é uma técnica, aí conceituando, né, nesse contexto aqui que eu estou desenhando, é uma técnica para levar a cabo um projeto, um objetivo, uma mudança, enfim, pode ser aplicada a N situações, mas ela é uma técnica basicamente, a tomada de decisão. Né? Uma técnica em que eu vou, a partir de um conhecimento, fazer uma opção por uma alternativa ou outra, considerando vantagens e desvantagens de cada situação e benefícios versus riscos de cada situação, e aí vou tomar uma decisão com base no meu perfil individual. Né? Basicamente isso, eu encerro o vídeo aqui. Dentro desse contexto de uma temática voltada para a área de administração, mas se aplica a todos os campos do conhecimento humano.